Jonas capítulo 2. E na hora que estávamos vindo para a igreja, nosso filho Nathan Isaac caiu no sono. A minha esposa achou melhor ficar com em casa, porque todo sabe quando ele veio e dá um pouquinho de trabalho, né? Mas mesmo dando trabalho, nós temos que ensinar o menino para nos perdoar, né? A minha esposa achou que eu devia ficar em casa, que essa oração a meu favor da minha família, e um orando pelo outro, né, meus queridos irmãos. Jonas se encontra depois de Obadias, fica ali quase no meio da Bíblia. Fica entre Miqueias e Obadias. Depois de Obadias e antes de Miqueias. Para ajudar os irmãos, fica depois de. Exatamente. Fica depois de Gênesis e Apocalipse. Ajudei? Brincadeira, irmãos. Fica aí antes de Obadias, depois de Miqueias. Não, perdão. Depois de Obadias e antes de Miqueias. Olha, meu Deus do céu. Os irmãos acharam? Glórias ao nome do Senhor. Profeta Jonas, capítulo 2. Diz assim, o tema diz: Jonas no ventre do grande peixe, que é sua oração e seu livramento. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu: Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou das tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, e eu lembrei do Senhor, entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Versículo 1 do capítulo 3. Aí a gente encerra a leitura. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Amém? Os irmãos podem sentar, por gentileza. Queridos irmãos, o livro de Jonas, como mencionei aos irmãos, é um livro considerado como profeta menor. Temos os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, e Lamentações de Jeremias e Daniel. Por que maior e por que menor? Profetas maiores é porque o seu ministério, a durabilidade de seus ministérios e o tempo de profecia deles foram maiores, comparado aos profetas menores. E as suas escritas também foram maiores. A exemplo do profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito de Cristo, Isaías. O seu ministério profético alcançou de 4 a 5 reinos diferentes. E possivelmente, segundo diz e afirma a tradição judaica, que o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio no ano do reinado de Manassés. Um dos profetas maiores, também conhecido como profeta chorão ou profeta das lágrimas, foi o profeta Jeremias.
Então Jonas, junto com mais 11 profetas, porque totalizando, são 4 profetas maiores e 12 profetas menores, porque a durabilidade do seu ministério, o tempo de sua profecia e do seu ministério foram poucos, foram menores. Por isso que eles são chamados de profetas menores. Então Jonas, ele se enquadra na galeria dos profetas menores. Queridos irmãos, Jonas é um livro um pouco controverso. É um livro que é muito discutido entre os acadêmicos, entre os teólogos. Infelizmente, alguns anos atrás, começa-se nos Estados Unidos, eu esqueci o nome desse teólogo, é um teólogo que se enveredou na teologia liberal. O que é isso? É quando os teólogos lêem o texto e não encontram uma explicação para dar razão humana, eles descartam esse versículo. Isso eu tenho como doutrina de Satanás. São homens que, exemplo, eles descartam ali que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Eles falam que ali, tudo o que a Bíblia diz que não se entende com a razão, eles descartam. Mas irmãos, isso que é o interessante. Por quê? Porque Deus é o Senhor dos milagres. E nós cremos no Senhor por causa disso. Nós cremos que Ele multiplicou os pães. Nós cremos que Ele ressuscitou Lázaro. Nós cremos na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz em Evangelho de Lucas 1,37 que porque para Deus nada é impossível. Então nada é impossível para Deus. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E Ele fez milagre, Ele continua fazendo milagre. E para alguns teólogos liberais, que para mim são homens que tentam falsificar as Sagradas Escrituras, eles leem o livro de Jonas e a interpretam com apenas uma ficção, algo que não existe. Por quê? Porque como pode um homem ficar 3 dias e permanecer no ventre de um peixe e ficar vivo? É milagre de Deus, irmãos. Quem faz isso é Deus. Diz um pregador que ele crê tanto em Deus. Se tivesse escrito ao contrário, que Jonas tivesse engolido o peixe, ele acreditaria. Porque, irmãos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é mentirosa. E a palavra de Deus nos diz que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Aleluia! A palavra de Deus, irmãos. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que faz milagres. E meus queridos irmãos, olhando para o livro de Jonas, eu começo a ver que realmente é um livro que esses fatos não são fictícios. Não é apenas, não são lendas, como diz alguns. De fato aconteceu. E é interessante que Jesus, para se referir sobre a sua morte e ressurreição, olha o que ele diz. Assim como Jonas ficou e permaneceu 3 dias no ventre de um peixe ou de uma baleia, o Filho do Homem importa que fique enterrado e ao 3º dia ele venha a ser ressuscitado. Se fosse uma ficção, jamais Jesus ele ia pegar a história de Jonas e ia dar uma tradução, ia falar uma comparação da sua morte e de sua ressurreição. Então o livro de Jonas, meus queridos e amados irmãos, é um livro tremendo. É um livro de apenas alguns capítulos, de apenas 4 capítulos, mas é um livro de extrema importância. E meus queridos irmãos, o livro de Jonas, quando eu começo a ler, eu começo a ver que o personagem principal não é o peixe. O personagem principal não é Nínive. O personagem principal também não é Jonas. Quando eu começo a ler o livro de Jonas, eu começo a perceber que o personagem principal é Deus. Porque o livro de Jonas cita mais sobre Deus, sobre as operações e as intervenções de Deus, do que
Jonas. Nós vamos ver isso no primeiro versículo do capítulo 1. Então veio a palavra do Senhor Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo. No versículo 4 também, Deus interagindo na história de Jonas. Mas o Senhor mandou um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. No versículo 17 também Deus intervém na história de Jonas. E também no versículo 6 do capítulo 4. Olha o versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse e engolisse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na barriga ou nas entranhas do peixe. No capítulo 2, do versículo 10, também vamos ver Deus agindo na vida de Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas. Também no capítulo 3, do versículo 1, vamos ver a intervenção divina na vida de Jonas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Também vamos ver a intervenção de Deus no capítulo 4, do versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma alvoreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo com a alvoreira. E meus queridos irmãos, como citei para os irmãos, o personagem principal deste livro é Deus. É Deus no começo, é Deus no meio, é Deus no fim. Aleluia. Nós estamos vendo claramente que no livro de Jonas, o livro de Jonas cita um Deus soberano, um Deus que intervém na história do homem, um Deus que está acima da tempestade, um Deus que está acima da circunstância. Esse é o Deus de Jonas. Este é o Deus da Assembleia de Deus do Castelinho. Eu não sei a situação que você está passando, mas eu quero te dizer, o Deus de Jonas é o teu Deus, é o meu Deus. As coisas podem até sair do nosso controle, mas nada sai da palma de Deus. Nada sai do controle de Deus. Porque Deus é um Deus soberano. O que é um ser soberano? É aquele que está acima de tudo e de todos. É aquele que manda e desmanda. É aquele que mata e não vai preso. É aquele que dá conselho para a sabedoria, porque ele é a própria sabedoria. O nosso Deus é um Deus soberano. Aleluia. Louvado seja o teu nome. E quando olhamos para o livro de Jonas, nós vamos ver este ser tão poderoso, este ser tão magnífico, que é o grande Yahvé, que é o Deus todo-poderoso, a qual temos atributos incomunicáveis, aquele Deus todo-poderoso, o Deus onipotente, o Deus onisciente e o Deus onipresente no livro de Jonas. Aleluia. Ele é o Deus do começo da história de Jonas. Glória. Ele é o Deus do meio da história de Jonas. Ele é o Deus do final da história de Jonas. Deus está no controle da situação da vida de Jonas. Deus fala para Jonas: Jonas, vai para Nínive. E ao invés de ele ouvir e obedecer a Deus, todos conhecem a história, um livro muito conhecido. Ele vai no sentido contrário à vontade de Deus. Deus está falando. Se eu fosse colocar um tema nesta mensagem, eu colocaria a desobediência e suas consequências, ou os declínios na vida de um desobediente. Deus fala para Jonas: Jonas, vai para Nínive. Ele não vou para Nínive. E ele preferiu pagar o preço, pegou o primeiro navio, desceu no porão do navio e foi tirado um profundo sono, pastor. Eu gosto
dos detalhes, irmãos. É interessante que, como eu falei para os irmãos, que um desobediente tem vários declínios na sua vida. E quando lemos Jonas, nós começamos a ver a trajetória de Jonas, vários declínios. Por quê? Porque Deus falou para ele, vai para Nínive, vai para lá. Ele, não, eu vou para cá. Faz isso, não, eu vou fazer aquilo. Irmãos, um crente, quando é desobediente, ele paga o preço. Um crente, quando não ouve, não atende ao chamado de Deus, ele paga o preço. Ele sofre. Às vezes ele não entende porque está sofrendo, porque está desobedecendo ao chamado de Deus. Meu Deus. E o primeiro declínio da vida de Jonas, a primeira descida da vida de Jonas, é que ele compra uma passagem para ir para Tarsis, hoje as regiões ali da Espanha, pensando ele que ia fugir de Deus. Olha a besteira de Jonas, eu vou fugir de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus, ele é onipresente. Davi escreveu no Salmo 139, Deus, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu for para o céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no céu, lá o Senhor está. Não tem como fugir da presença de Deus Todo-Poderoso, porque Ele está em todos os lugares. Ele vai, irmãos. Ele compra a passagem. É a primeira descida de Jonas. Foi para a polpa do navio, no porão do navio. Olha que interessante esse detalhe. A tempestade tinha começado antes de ele ir para a polpa, para o porão do navio. A tempestade começou e ele, mesmo vendo a tempestade, ele foi dormir. Irmãos, como uma pessoa vendo o barco quase naufragar, pastor, e ele ainda tem tanto sono e conseguir dormir. É o texto, irmão, vamos ler o texto, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pegou uma das passagens e desceu para ir com eles para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. E o Senhor mandou ao navio um grande vento, e este fez no mar uma grande tempestade, e o navio ia para se quebrar. No versículo 5, e quando eles estavam lá tirando os pesos para o barco ficar mais leve, versículo 5 vai dizer: e desceu Jonas novamente e se deitou e dormiu. Irmãos, em plena tempestade Jonas ainda consegue dormir. Aleluia. Ele vendo a vida daqueles marinheiros, eles prontos a perderem as suas vidas, ele ainda tem ânimo de dormir, irmãos. Trazendo para os nossos dias, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão dentro do navio, quantas pessoas estão perdendo as suas vidas nas drogas, na prostituição. E o que eu estou fazendo? Estou dormindo. O que nós como igreja estamos fazendo? Estamos dormindo. Ainda conseguimos tirar um sono e cochilar. É o texto. O texto vai dizer que quando ele veio uma tempestade que o próprio Deus preparou, irmãos. Irmãos, vou dizer uma coisa para você: nem toda luta é o diabo, nem toda luta é Satanás. Às vezes é Deus te mandando uma luta para você despertar. Ei, minha filha, desperta, vá para a oração. Ei, meu filho, eu quero ter algo contigo, eu quero ter mais intimidade contigo. Sabe por quê, irmãos? Tem crente que tudo é o diabo, nem tudo é o diabo, irmãos. Às vezes é Deus. Vamos ver aqui, ó. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Tem vento que é Deus que está permitindo para nos despertar para um propósito maior. Tem vento que é Deus que está mandando para nos despertar para um chamado maior. Ah, é o diabo? Não é o diabo coisa nenhuma. É Deus, irmãos. Porque assim como Deus tinha uma chamada na vida de Jonas, Deus chamou
sono. Enquanto os marinheiros estavam lá jogando as suas fazendas, as suas riquezas, para o barco ficar mais leve, para aquele navio ficar mais leve, para que ele não viesse se quebrar e se afundar, Jonas estava dormindo. Ah, irmãos, quantos de nós estamos dormindo, irmãos? Pessoas morrendo no mundo das drogas, estamos dormindo. É interessante que aqueles marinheiros, eles estavam quase perdendo a sua vida por causa da desobediência de Jonas. Às vezes pessoas pagam o preço da nossa volta por causa da minha desobediência. E muitas vezes colocamos mais pessoas num problema que é meu, num problema que é seu, num problema que é nosso. Muitas vezes muitas pessoas estão ao nosso redor e pagam o preço junto com a gente que não era para pagar, como na vida de Jonas. Ele estava lá de gaiado, ele estava lá de intrometido. Deus não tinha um propósito para ele ir para Tarsis, mas para ele ir para Nínive. O que ele estava fazendo lá? Ei, irmão, ei, irmã, Deus manda eu te dizer: o que você está fazendo aí, dormente? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É hora de acordarmos do sono da indolência, é hora de despertarmos do sono, irmãos. Eu nem sabia que ia pregar hoje. O pastor novamente me pegou de surpresa, mas o irmão Emerson, aleluia. Mas, irmãos, essa palavra é para nós. O pastor falou aqui a respeito de repreensão, e a Bíblia nos diz que o Senhor repreende e castiga todos aqueles que Ele ama. Amém. Tiraram sorte. Depois, um dos marinheiros acharam Jonas, acordou Jonas e disse: Jonas, levanta-te, que faz aí, dormente? Levantou Jonas, levou Jonas, tiraram sorte, uma espécie de paro ímpar, né? Para ver de quem era o culpado. A sorte caiu em quem? Caiu em Jonas. Lembra que eu falei para vocês, irmãos, que no livro de Jonas o Senhor guiava os passos de Jonas? Tudo ali é Deus guiando os passos, a vida de Jonas, o pensamento de Jonas, tudo ali era Deus guiando. Jonas queria fugir da presença de Deus, mas quanto mais ele fugia, mais ele se complicava, Boaz. Mais ele se complicava. No terceiro declínio da vida de Jonas, irmão, olha que coisa linda. Eles tiveram misericórdia de Jonas. Eles falaram: não, a gente não podemos te jogar. Irmãos, olha que coisa linda. Os marinheiros adoravam a deuses pagãos, não adoravam ao Deus de Israel, ao Deus Yahvé, a qual nós adoramos. E esses marinheiros tiveram mais misericórdia do que Jonas com misericórdia de Nínive. Olha Deus ensinando Jonas por um povo que não servia o Deus de Jonas. Este povo que servia ao Deus pagão tinha mais misericórdia do que Jonas tinha misericórdia de Nínive. Muitas vezes, irmãos, aprendemos com as pessoas do mundo muitas coisas. Deus permite isso acontecer. Como Jonas aprendeu com aqueles marinheiros que serviam aos deuses pagãos. É o terceiro declínio na vida de Jonas. Versículo 15. E levantaram Jonas e lançaram ao mar. E quando Jonas pensava que ele ia acabar, no versículo 17, olha Deus de novo aí, aleluia. E Deus preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Mesmo nós desobedecendo ao chamado de Deus, Deus ainda tem misericórdia de nós, irmãos. Mesmo nós muitas vezes tropeçando no chamado, mesmo nós muitas vezes fraquejando, nos arrastando, Deus sempre tem um peixe, Deus sempre tem uma baleia, Deus sempre tem um recurso para nos socorrer, porque o nosso Deus é um Deus do socorro bem presente na hora da angústia. E Ele preparou esse grande peixe.
3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Irmãos, imagine o processo doloroso que Jonas passou dentro daquele peixe. Aqueles sucos gástricos para ajudar na digestão. Aquele é um ácido, irmão, que todos nós temos no nosso corpo, no nosso organismo, no nosso estômago, para acabar com o alimento, para triturar os alimentos, para fazer a digestão. E Jonas estava lá sofrendo com aqueles sucos gástricos, com aqueles ácidos que estavam dentro da barriga daquele peixe, irmãos. Mas era um processo de Deus na vida de Jonas. Muitas vezes, irmãos, Deus nos leva para a entranha dos peixes. É um tratar de Deus para com as nossas vidas. E é interessante que lá no ventre do peixe, Jonas ora ao Senhor. Eu não sei se Jonas estava de ponta cabeça, se estava de pé, se estava deitado, de colchinha, não sei, de bruço. Independentemente da posição que ele estava, a oração dele subiu ao trono da graça. Aleluia! A oração dele subiu aos ouvidos do grande Yahvé. A oração dele foi respondida. Aleluia! Glória! Aleluia! Ele começa a clamar com amargura. E quando nós começamos a ver nas palavras que ele usa, no versículo 2, do capítulo 2, ele vai dizer que ele está muito angustiado e na angústia ele clama ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas é nesta angústia, clame ao Senhor. Não vá no WhatsApp, não vá no Facebook, ali falar dos seus problemas, não. Mas vai atrás daquele que pode resolver. Daquele que pode resolver, ele está aqui esta noite. Aleluia! Clame ao Senhor. É na angústia, é no problema, é no sofrimento, é nesse grande peixe, é nas entranhas desse peixe que Ele está te ouvindo, que Ele vai te socorrer. Aleluia! Glória! E Ele só está descendo. Os declínios da vida de um desobediente. E Ele só está descendo. Versículo 5 do capítulo 2. Não, versículo 6 do capítulo 2. Jonas orando, ele vai dizer: eu desci até os fundamentos dos montes, porque ele ia onde o peixe ia. Ele estava dentro da laia do peixe. Aonde o peixe ia, ele ia, porque ele estava dentro das entranhas do peixe. E ele desceu. E achava ele, irmãos, olha que tremendo, nas palavras de Jonas, aqui, com o coração angustiado, achava ele que ali era o fim dele. Olha as palavras que ele usa na parte B do versículo 6. A minha vida da perdição, mas tu me livraste, a minha vida da perdição. Ele achava que já era para ele. Ele achava que ali ele ia morrer. Eu tenho algo para te dizer para você. Quem sabe Deus está tratando com alguém aqui esta noite. Mas você não vai morrer dentro das entranhas desse peixe. É um trabalho de Deus para com a tua vida nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aleluia! Você sabe o que está dizendo aqui? Não tem como fugir da presença de Deus. Eu vou fazer o que Ele me manda. Oh, glória! Aleluia! As coisas vão começar a se encaixar quando você fazer o que Ele manda. Oh, tem gente que está entendendo aqui. Deus está falando esta noite. Oh, glória! Este vento é o Senhor que colocou. Este processo é o processo de Deus para com a tua vida, para com as nossas vidas. Não entendemos, mas irmão, quem entende os planos de Deus? Ninguém. Mas Senhor, eu não entendo, mas não é para entender, é para aceitar o processo de Deus na nossa vida. O Deus que entendemos pode ser tudo menos Deus, irmãos. Essa é a graça
continua com seu propósito, continua servindo, continua orando, continua acreditando, continua adorando, mesmo não entendendo. Aleluia! Glória! Eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu adoro. Eu não entendo, mas eu não vou desistir de ti, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 10. Deus mandou um peixe para pegar Jonas. Mas o mesmo Deus que pegou o peixe para pegar Jonas é o mesmo Deus que dá ordem para o peixe vomitar Jonas na terra. Oh, irmãos, essa tempestade só vai acabar quando Deus falou: não, tempestade, agora chega. Irmãos, sabe o que eu acho lindo aqui? Eu gosto dos detalhes. Deus falou com o mar, com o vento obedeceu. Deus falou com o mar obedeceu. Deus falou com o peixe obedeceu. Deus falou com a alvoreira teve que nascer, obedeceu. Deus falou com um bicho que comeu a alvoreira, o bicho obedeceu. E Jonas? Pegou? Tudo que foi criado, mar, vento, sim Senhor, bateu continência, vamos fazer. E Jonas? Jonas vai? Não vou. O senhor vai? Então, irmãos, tudo aqui no livro de Jonas obedeceu ao Senhor, menos Jonas. E olha o processo que ele passou. Ele se arrependeu ou não se arrependeu? Se ele soubesse que ele ia passar por esse processo, você acha que ele ia na hora, irmão? Ó, Senhor, eu vou passar, não estou indo, tchau, estou indo. Então isso é um processo, irmãos, na vida de um desobediente. Tem exemplos de sobra na Bíblia Sagrada. Quer um exemplo? Sansão. Sansão nasce. Hoje o Senhor fala para Manoá, vai nascer um homem. A sua esposa vai ficar grávida, porque ela não podia conceber, não podia ter filhos, era estéril. Mas esse homem será nazireu de Deus. Não passará navalha sobre a sua cabeça, não tomará bebida forte, não vai tocar nada impuro, não se deitará com mulheres estranhas. A Bíblia vai dizer que o menino cresce, o menino fica belo, fica forte. No começo ele obedece ao Senhor, mas depois o tempo foi passando, ele se apaixona por uma mulher que não era para se apaixonar, ele casa por uma mulher que não era para se casar, ele começa a tocar em coisas estranhas, ele começa a tocar em coisas imundas. E a Bíblia vai dizer que numa certa feita ali com aquela mulher, esqueci o nome da mulher, Dalila, ele ali com Dalila, e de repente os filisteus vieram pegar eles. Irmãos, esse texto é muito triste, esse versículo. Achando Sansão que o Senhor estava com ele, não sabia ele que o Espírito de Deus havia se retirado dele. A desobediência, irmãos, levou esse homem a perder a presença do Espírito Santo. E esse homem foi cortado os seus cabelos, e os seus 2 olhos foram furados. Desobediência. Então, meus queridos irmãos, vamos entrar para o caminho da obediência. Aleluia. O pastor falou muito aqui de pai e filho. Eu sou pai, meu filho é pequeno ainda, mas o pastor sabe muito bem disso. Muitos que estão aqui sabem, mães. Se você fala algo para o seu filho, no sério, e ele desobedece, o que você faz com o seu filho? Você vai disciplinar. O coração, principalmente mãe, o coração de mãe é mais mole, é mais quebrantado, dói, mesmo machucado, vai e repreende o filho, porque precisa passar por uma repreensão. A mesma coisa a Deus. Deus está falando e nós não estamos dando ouvido. Deus está alertando e a gente está como Jonas. Não vai acontecer nada, irmãos. Engano nosso. Deus falou com Jonas. Jonas fez tudo ao contrário que não era para fazer. E ele pagou um grande preço. Glórias a Deus. Mas, irmãos, o que eu me alegro, o versículo 3 do capítulo 3 do versículo 1, para terminar, diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas.
nosso Deus é o Deus da segunda chance. Aleluia. Não está perdido não, irmãos. Eu não sei qual é a tua trajetória, também nem quero saber. Conta para Jesus. Deus sabe. Deus é o Deus da segunda chance. E Jonas foi, deu tudo certo. Os irmãos sabem por que Jonas não queria ir? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque os ninivitas eram um pouco cruéis, irmãos. Cruéis. Eles matavam as pessoas, tiravam os filhos das grávidas, colocavam gatos selvagens e costuravam. Eles tiravam, cortavam os pescoços das pessoas, faziam crânios humanos, colocavam as pessoas como lâmpadas humanas e botavam fogo. Eram homens terríveis, cruéis. Essa era um dos objetivos que Jonas não queria ir. E a segunda causa, o objetivo de Jonas não querer ir, porque ele sabia que o nosso Deus é um Deus misericordioso e que se arrepende. Ele volta atrás daquilo que ele fala. Quando há arrependimento verdadeiro, quando há um verdadeiro arrependimento. Irmãos, que essa palavra fique no nosso coração. Que nós venhamos a cada dia, eu principalmente, que essa palavra, para mim, primeiramente, que nós, irmãos, não é você, é nós, eu também me enquadro nisso, que possamos entrar para o caminho da desobediência, a obediência, pelo caminho da